Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo. Hoje foi um dia muito cheio dentro do Vasco, novidades com relação aí a uma saída de um jovem, né, criado nas categorias de base do Vasco da Gama. Germancano virou dúvida para o jogo contra o Fortaleza na quarta-feira e muitas novidades também com relação à política do clube, uma possível parceria aí entre Carlos Leite e Jorge Salgado, que é claro revoltou muito o torcedor vascaíno no dia de hoje. Também dívidas, respostas ali do Tribunal de Justiça e do STF com relação a uma reviravolta na presidência, e a gente vai falar sobre tudo, porque realmente temos muitas novidades. Então, torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo. Mas antes, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E além disso, eu também vou pedir para você deixar o seu like, pois como eu sempre falo, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. Começar aí falando, né, sobre um jogador das categorias de base do Vasco da Gama que hoje oficialmente foi emprestado ao Botafogo de São Paulo, né? Esse jogador é Caio Magno, o irmão de Thales Magno, um atleta aí promissor da base do Vasco, né? No caso, o Thales, não o Caio, né? O Caio foi o jogador emprestado, ele aí é realmente um irmão do Thales, né? Desde as categorias de base, o Caio Magno nunca se destacou em nenhuma das categorias, sempre ficou ali realmente nos pés, debruçado ali no sucesso do irmão. Tanto, né, que a partir do momento que o Thales renovou o seu contrato, o Caio Magno também teve o seu contrato renovado, acredito que por conta aí somente da renovação do Thales, né, rapaziada? E hoje chegou ao fim essa novela, hoje chegou ao fim esse casamento entre Caio Magno e Vasco da Gama. Ele foi aí para o Botafogo de São Paulo, realmente um clube, né, não é um clube grande do futebol brasileiro, né? Como eu falei, volto a repetir, o Caio Magno nunca teve destaque. Se ele jogou aí um jogo no Vasco da Gama, nem como titular é certeza que ele não jogou nenhum jogo, mas se ele entrou ao longo de dois jogos aí, enquanto atuava com o Vasco da Gama, enquanto vestia a camisa do Vasco, foi muito, nunca ganhou nenhum destaque, nunca foi aproveitado, né? Nunca teve um bom futebol que solucionasse ali o ataque do Vasco, e por conta disso o Vasco emprestou, e acredito aí que dificilmente ele vai retornar a vestir as camisas do Vasco. Foi um alívio ali financeiro para o clube nesse momento, ele indo, mas é claro, desejamos todas as boas sortes ao atleta, que ele vingue, que ele se dê bem lá no Botafogo, e caso se dê bem, volte aí a vestir as camisas do Vasco da Gama. E agora falar com relação ao jogo de quarta-feira, um jogo ali muito importante para o Vasco, né? Já trouxe diversos vídeos falando sobre essa partida, de mudanças que irão acontecer no elenco, foco de Luxemburgo, foco da equipe, a tratativa, né, que o Vasco está tendo desse jogo como se fosse realmente uma final, e poderemos ter muitas mudanças, né, com relação à escalação do time do Vasco para essa partida, até porque, infelizmente, tivemos a notícia que o Germancano, nosso artilheiro, nosso jogador, um dos melhores jogadores do Vasco, se não o melhor dessa temporada atual, está com problemas, né, rapaziada? O Cano aí no treino de domingo e no treino de hoje pela parte da manhã não conseguiu participar por conta de uma indisposição intestinal. Então, muito provável, ele chegou até mesmo a viajar com o elenco, ele está já em Fortaleza com a equipe do Vasco, com o elenco Cruz Maltino, mas muito difícil que Cano jogue essa partida por conta dessa indisposição. Inclusive, o próprio Germancano foi através de seu Instagram e pediu para que alguém levasse um remédio para ele, perguntou se alguém estaria indo para Fortaleza para poder aí levar esse remédio ao jogador, um remédio no caso que viria lá do México. Então realmente a gente vê a preocupação do jogador em querer estar presente com a equipe, em querer estar jogando com o Vasco da Gama, né, para livrar o Vasco dessa situação. Mas dificilmente aí veremos uma melhora, só se um milagre realmente acontecer. Como eu falei, volto a repetir, ele não treinou nem ontem, nem hoje, e muito difícil, mas é claro, vamos torcer para que ele possa ter uma recuperação aí muito rápida e jogue aí na quarta-feira contra a equipe do Fortaleza. E caso o Germancano não jogue essa partida, né, o Vasco vai ter muitas mudanças. O
Catatal ali vai entrar como centroavante. Eu acredito até que vai ser muito bom para a equipe do Vasco, né? Porque o Germancano é sim um jogador muito bom, é um jogador diferenciado, mas o Catatal jogando como um pivô, jogando como centroavante, vai dar uma mobilidade muito maior para a equipe do Vasco. O Vasco vai conseguir até mesmo apertar a saída de bola do adversário com uma maior facilidade por conta, né, dessa mobilidade a mais que vai ter na equipe. Então, no caso, o Catatal iria entrar no lugar dele, o Iago Pikachu iria para a lateral direita, né, no lugar do Léo Matos, que está suspenso, e o Vasco colocaria o Juninho jogando na ponta direita no lugar do Iago Pikachu e botaria o Caio Lopes no lugar ali do Leonardo Gil no meio-campo do Vasco. E volto a repetir, uma equipe mais rápida, uma equipe mais jovem, até mesmo com chance do Ricardo Graça entrar no lugar do Leandro Castan na zaga esquerda do nosso time. Então acredito muito que essa é uma escalação ideal, acredito muito que se realmente esse time está na cabeça do Vanderlei, é um time bom, um time rápido, um time com mobilidade, né? Vai tirar, no caso, o Iago Pikachu da ponta, que vem atrasando o time, jogando ele para lateral, que ele jogou realmente bem no segundo tempo contra o Flamengo na posição de origem dele, que é a lateral direita. Colocaram o Juninho na direita, colocaram o Catatal como centroavante, o Caio Lopes ali saindo, né, sendo o segundo volante, saindo com a bola. Acredito que é sim, no momento, a melhor opção para o Vasco para jogar esse jogo aí contra a equipe do Fortaleza na quarta-feira, porque o Vasco precisa do resultado, precisa de um time rápido que aperte e definitivamente jogue como o Vasco, com a bola nos pés ao longo de toda a partida, né, rapaziada? E agora começaram a falar sobre a política do nosso clube. Além de ter sido um dia cheio para o futebol, foi também um dia muito cheio para a política do Vasco da Gama. Hoje pela manhã tivemos uma excelente notícia, né, referente aí a dívidas. O Vasco estava com uma dívida muito grande, né, no Tribunal do Trabalho aí com relação a dívidas trabalhistas, porém tivemos a notícia que o efeito suspensivo que o Vasco entrou tentando aí cancelar, no caso vou explicar para vocês a situação desde o início. Lá no ano passado, ao longo da pandemia, o Vasco fez um acordo, né, com a dívida trabalhista de pagar 2 milhões ao mês, né, durante aí algum tempo, porém ao longo da pandemia o Vasco não tinha esse dinheiro e pediu aí uma suspensão dessa dívida. A dívida foi aceita, a suspensão dessa dívida foi aceita no caso, e o Vasco não precisava pagar, porém no final do ano passado uma juíza determinou que o Vasco precisava pagar 8 milhões referente aí aos 4 meses de suspensão. E aí o Vasco, né, ficou desesperado, não teria esse dinheiro em mãos com tanta rapidez, 8 milhões de reais para o Vasco, um clube quebrado, com uma gestão que não está injetando muito dinheiro, iria ser realmente algo muito complicado. Porém, hoje pela manhã tivemos a notícia aí que a dívida trabalhista foi realmente suspensa até o momento, até segundas ordens. O Vasco não vai ter a necessidade de pagar aí esses 8 milhões. A dívida trabalhista vai continuar pagando mensalmente os 2 milhões, como estava fazendo há muito tempo. Uma ótima notícia, não vamos ter nada penhorado, né, até segundo momento. E agora antes de falar aí com relação a Carlos Leite, Jorge Salgado, a entrevista que ele deu que foi muito polêmica, trazer aí as notícias com relação ao Tribunal de Justiça e ao STF. Hoje, né, o Tribunal de Justiça, uma ação de 12 sócios aí da chapa Somamos de Levencianos entraram no Tribunal de Justiça, né, querendo, é claro, cancelar as eleições do dia 14 e validar as eleições do dia 7. E hoje tivemos a notícia que essa ação já está nas mãos da desembargadora Cláudia Pires dos Santos Ferreira. Ali, esses 12 sócios também, além de entrar com esse pedido das eleições, querem que essa ação seja julgada por Camilo Ribeiro Rullier, né, o mesmo desembargador que deu voto a favor ao Levenciano lá no julgamento do dia 17. Porém, aí cabe a ela querer passar essa ação para as mãos desse desembargador ou ela mesmo julgar essa ação. Até o momento não tivemos nenhuma resposta, volto a repetir, muito difícil que uma resposta favorável ao Levenciano saia do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A maior e, na minha opinião, única esperança do torcedor vascaíno com relação à posse de Levenciano vai ser vinda ali do Supremo Tribunal Federal. E falando em Supremo Tribunal Federal, temos novidades aí rápidas com relação a isso. Hoje, a partir das 4 horas da tarde, o ministro Dias Toffoli começou a julgar alguns despachos internos. Realmente eu não vou conseguir informar para vocês se a ação do Partido Solidariedade referente ao Vasco da Gama está incluso nesses despachos internos, mas acredito que não, né? E até o momento não tivemos nenhuma resposta com relação a isso, mas temos uma semana inteira ainda de julgamentos, uma semana inteira aí de ações, que aí o ministro Dias Toffoli vai julgar e vai dar uma decisão concreta com relação aí a uma possível reviravolta. E é claro, eu trago as notícias para vocês, então se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação aí para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. E vamos pro final agora, né, falar da polêmica do dia. Foi aí uma entrevista que o nosso, né, atual
presidente do Vasco da Gama para muitos e somente uma pessoa que entrou no poder de maneira errada para outros, né, deu uma entrevista ali ao jornal O Globo falando sobre esses 3 anos possíveis de mandato que ele terá à frente do Vasco da Gama, né? Uma polêmica aí que rolou nessa entrevista foi ali a amizade com Carlos Leite e a parceria, de certa forma, entre Vasco e Carlos Leite. Já trouxe vários vídeos, está aparecendo aqui em cima também o vídeo, falando sobre isso, dando a minha opinião, que eu acho um assunto nada a ver. Carlos Leite, um empresário que cuida de diversos jogadores, está dentro de vários clubes, está totalmente infiltrado, está totalmente por dentro de tudo que acontece no nosso clube e também ter o poder do nosso clube, que todo jogador que surge na base do Vasco, o Carlos Leite é um empresário, é algo incrível, até mesmo do Thales Magno, o jogador que eu falei no início do vídeo, ele é empresário. E hoje o Jorge Salgado falou o seguinte: além de empresário, de jogador, no caso, Carlos Leite também é vascaíno, tem ajudado o clube financeiramente nos momentos mais complicados e a minha relação comercial com ele será uma relação em que vou buscar sempre o justo para os Vasco. Vamos ter quedas de braço em possíveis negociações. É uma pessoa que sempre deu boas contribuições ao Vasco e que exerce a função dele com bastante êxito, ou seja, deixando a entender aí que vai continuar a depender de Carlos Leite aí nesses próximos 3 anos de gestão, algo que eu acho nada a ver, que sem dúvidas nenhuma vai ser prejudicial ao Vasco da Gama, enquanto o Vasco, enquanto as gestões que passarem pelo nosso clube continuarem com essa ideia, com essa mentalidade que tem que depender de empresário, meu amigo, o Vasco não vai definitivamente a lugar nenhum. Esperamos que realmente, né, Jorge Salgado, se ele for confirmado como novo presidente do Vasco, que é algo que acho que ninguém quer, que ele mude essa mentalidade e não fique dependendo de Carlos Leite, porque senão a situação que já tá ruim vai piorar cada vez mais. Falou ainda, né, que tem o desejo de tornar o futebol do Vasco mais competitivo, quer voltar a ser protagonista, almeja aí preparar o futebol do Vasco da Gama para isso, quer reestruturar dívida, diminuir endividamento, aquelas conversas que a gente já ouve há muito tempo dele. Queríamos saber, inclusive eu vou cobrar tudo o que aconteceu, eu vou trazer para vocês, mas também com um tom de cobrança, né? Os 40 milhões que ele falou que já estava nas mãos dele para sanar as dívidas, até o momento não chegou, algo também que chateia muito o torcedor. Falou sobre até mesmo o Zé do Táxi, falou que aí ele provavelmente vai mexer no seu vice de futebol, porém não tem nomes até o momento com relação ao seu próximo vice e também não tem um compromisso assumido com o Zé do Táxi, ou seja, ele não descartou Zé do Táxi como vice de futebol, mas também não confirmou. E é uma situação também muito indelicada, como o Vasco quer crescer, o Vasco quer passar por uma evolução, tendo Zé do Táxi como presidente, vice-presidente do futebol do Vasco, que é algo que não rola. Ele não confirmou, é claro, mas ele também não descartou uma possível renovação com o Zé do Táxi aí nos próximos 3 anos. E falou também sobre aí um possível empréstimo que o próprio Jorge Salgado irá fazer o Vasco. Ele falou que a curtíssimo prazo é capaz de o Vasco ainda precisar de algum aval meu, de algum empurrãozinho financeiro. Volta a repetir, né? Muito estranho, muito ruim isso. O Jorge Salgado já entrou no Vasco, né, com dívidas, o Vasco no caso com dívidas a ele. O Jorge Salgado no meio do ano passado cobrou dinheiro do Alexandre Campelo, cobrou dinheiro do Vasco, inclusive com juros, né, para serem pagos ao próprio, e agora tá falando de emprestar dinheiro como se realmente, definitivamente, fosse uma pessoa ali caridosa que queira ajudar o Vasco. Esperamos que esse seja o coração dele, é claro, que ele queira o melhor pro Vasco, mas é algo que bate muito em conflito e que de certa forma chateia, porque o torcedor não queria estar passando por essa situação. Acredito muito que a maioria dos torcedores queriam uma pessoa sentada na cadeira de presidência e de maneira nenhuma essa pessoa é Jorge Salgado. Mas é claro, vamos trazer todas as notícias, tudo que tá rolando, até mesmo para você saber, mesmo que você não concorde em Jorge Salgado na cadeira de presidência, saber tudo que tá rolando. Mas esse foi o vídeo, se você curtiu eu vou pedir, é claro, para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, o que você achou disso tudo, para eu também ficar por dentro do que você acha do Vasco da Gama atualmente. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo ao final, se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, para que essa família nossa possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e saudações vascaínas!